Você já teve a sensação de que algo está para acontecer na sua vida, mas não sabe explicar o quê? Como se existisse uma mudança no ar, um peso diferente no coração, uma inquietação que não te deixa em paz e, ao mesmo tempo, uma esperança que você não consegue ignorar? Presta atenção nisso. Nem toda inquietação é ansiedade. Às vezes, é Deus se movendo antes do milagre acontecer. E o que muita gente não percebe é que a Bíblia já revelou sinais claros de quando uma bênção está próxima, só que a maioria a ignora. E é exatamente por isso que continua no mesmo lugar, repetindo ciclos, vivendo travado, sem entender por que nada muda. Mas hoje, isso pode mudar, porque neste vídeo você vai entender 3 sinais bíblicos de que a sua bênção está próxima e que você não pode ignorar de forma alguma. E o mais forte de tudo, esses sinais não são sentimentos aleatórios, eles estão alinhados com a palavra de Deus, baseado em Provérbios 3, 5, 6, que diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Esse versículo revela algo poderoso. Antes de Deus alinhar o caminho por fora, ele começa um processo por dentro, e é aí que entram os sinais. Talvez você esteja vivendo exatamente esse processo agora, mas ainda não percebeu. Talvez você esteja se sentindo perdido, confuso, até cansado. Mas, na verdade, Deus está te preparando, porque toda bênção carrega um processo antes de se manifestar. E quem não entende o processo acaba desistindo antes da promessa. Por isso esse vídeo é tão importante, porque o que você está sentindo hoje pode não ser atraso, pode ser alinhamento, pode ser Deus tirando você de um caminho errado para te colocar exatamente onde você precisa estar. E deixa eu te falar algo com muita clareza. Quando Deus começa a alinhar os seus caminhos, algumas coisas vão sair do lugar. Pessoas, planos, certezas, até aquilo que você achava que era definitivo. E isso assusta, porque a gente foi ensinado a buscar estabilidade, controle, segurança. Mas Deus trabalha com confiança, e Provérbios 3 deixa isso muito claro. Você não vai entender tudo, mas se você confiar, Ele endireita o caminho. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas travam, porque querem entender antes de confiar, querem ver antes de acreditar, querem garantia antes de obedecer. Mas Deus não funciona assim. Ele primeiro pede confiança, depois revela direção. E quando você entra nesse processo, os sinais começam a aparecer. Sinais internos, sinais externos, sinais espirituais. E hoje você vai identificar cada um deles. Porque se você reconhecer esses sinais, você para de lutar contra o processo e começa a caminhar com Deus. E isso muda tudo. Agora presta muita atenção. Se você ignorar esses sinais, você pode atrasar aquilo que Deus já começou a liberar na sua vida. Mas se você entender, você acelera o processo. Antes de te revelar o primeiro sinal, eu preciso te pedir algo rápido. Se esse tipo de conteúdo está te ajudando, já se inscreve no canal agora e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque às vezes essa mensagem não é só para você. Pode ser a resposta que outra pessoa está esperando. Agora presta atenção nisso. O primeiro sinal de que a sua bênção está próxima é quando Deus começa a mexer na sua mente e no seu entendimento. Você começa a pensar diferente. Aquilo que antes fazia sentido já não faz mais. Aquilo que antes você aceitava agora incomoda. E decisões que antes pareciam normais agora geram um peso dentro de você. Isso não é confusão, isso é transformação. E isso está totalmente conectado com Provérbios 3, 5, quando diz: Não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, chega um momento em que Deus começa a quebrar a forma antiga de pensar para te levar para um novo nível. Porque presta atenção nisso. Você não entra em uma nova fase da sua vida com a mesma mentalidade da fase antiga. É impossível. E é por isso que antes da bênção chegar, Deus mexe dentro de você. Ele começa a ajustar sua forma de enxergar as coisas. Situações que antes você ignorava,
agora você percebe. Erros que antes você justificava, agora você reconhece. Ambientes que antes você se sentia confortável, agora parecem estranhos. E sabe o que isso significa? Que você está sendo preparado. Mas aqui está o problema. Muitas pessoas interpretam esse processo como crise. Acham que estão perdidas, que estão piorando, que algo está errado. Mas, na verdade, é Deus tirando você da mentalidade que não sustenta a bênção que Ele vai te entregar. Porque imagina só, Deus libera algo grande, mas você ainda pensa pequeno. Deus abre uma porta, mas você continua agindo como antes. Isso gera perda. Por isso, Ele prepara primeiro e entrega depois. E esse processo começa na mente. Você começa a questionar mais, a refletir mais, a não aceitar qualquer coisa. E isso pode até te afastar de algumas pessoas, porque nem todo mundo está disposto a crescer. Nem todo mundo está no mesmo processo que você. E tudo bem, porque o que Deus está fazendo em você é individual. Agora deixa eu te alertar sobre algo muito importante. Esse é o momento em que muita gente desiste, porque é desconfortável, é estranho não se reconhecer mais. É difícil perceber que você mudou, mas sua realidade ainda não mudou completamente. E aí a pessoa tenta voltar para o que era antes, tenta se encaixar de novo, tenta ignorar o que está sentindo, mas não consegue. Porque quando Deus começa, Ele não volta atrás. E se você está passando por isso, eu preciso te dizer com clareza: isso é um sinal. Não é confusão, não é crise, é alinhamento. É Deus te tirando do automático e te preparando para algo novo. Agora conecta isso com Provérbios 3:6. Reconheça-o em todos os teus caminhos. Sabe o que isso significa? Que mesmo sem entender tudo, você continua confiando, você continua buscando, você continua andando. E é nesse ponto que a promessa se ativa. E Ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, o caminho começa a se ajustar. Mas primeiro, o interior precisa se alinhar. Então, se você hoje sente que está pensando diferente, que algumas coisas perderam o sentido, que você não se encaixa mais em certos lugares, não se assuste, não fuja disso. Porque pode ser exatamente o primeiro sinal de que a sua bênção está mais perto do que você imagina. E o próximo sinal é ainda mais forte, porque ele envolve algo que muita gente interpreta completamente errado, e por isso acaba atrasando tudo. O segundo sinal de que a sua bênção está próxima é quando Deus começa a permitir desconexões na sua vida. E aqui está algo que pouca gente entende. Nem todo afastamento é perda. Às vezes, é livramento. De repente, pessoas começam a se afastar. Conversas diminuem. Ambientes que antes faziam parte da sua rotina simplesmente deixam de fazer sentido. E o mais estranho é que não tem uma briga, não tem um motivo claro. Só acontece. E isso dói, porque o ser humano foi criado para se conectar, para pertencer, para ter vínculos. E quando essas conexões começam a se romper, a primeira sensação é de rejeição. Mas deixa eu te mostrar isso de forma espiritual. Deus não conecta você com algo novo enquanto você ainda está preso ao que não faz mais parte do seu futuro. E esse é um dos processos mais difíceis, porque envolve abrir mão, envolve silêncio, envolve vazio. E muitas vezes você começa a se perguntar: o que está acontecendo comigo? Por que tudo está mudando? Por que parece que estou ficando sozinho? Mas a verdade é outra. Você não está ficando sozinho. Você está sendo separado. Separado de ambientes que limitavam o seu crescimento. Separado de pessoas que não sustentariam a fase que Deus vai te levar. Separado de padrões que já não combinam com o próximo nível. E isso está diretamente ligado com Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração. Porque nesse momento você não entende, você não vê sentido, você não tem explicação. Mas você precisa confiar, porque Deus nunca remove algo sem propósito. Agora presta muita atenção nisso. Muitas pessoas atrasam a própria bênção tentando segurar aquilo que Deus já decidiu retirar. Insistem em relações, insistem em ambientes,
insistem em ciclos que já terminaram e fazem isso por medo. Medo de ficar sozinho, medo de recomeçar, medo do desconhecido. Mas o que elas não percebem é que, ao tentar segurar o que Deus está tirando, elas bloqueiam o que Deus está trazendo. E aqui está uma verdade forte. Nem todo mundo que entrou na sua vida foi chamado para permanecer nela. Algumas pessoas são parte do processo, outras são parte da promessa. E quando você confunde isso, você sofre além do necessário, porque tenta transformar processo em permanência. Agora pensa comigo. Se Deus está endireitando os seus caminhos, como diz Provérbios 3:6, isso significa que Ele está reorganizando tudo. E reorganizar, às vezes, envolve tirar coisas do lugar. Então, quando conexões começam a se desfazer, quando ciclos começam a se encerrar, quando você percebe que já não pertence a certos ambientes, não interprete isso como abandono. Interprete como direção. Porque Deus não está te afastando por falta de amor. Ele está te posicionando por propósito. E sim, esse processo é silencioso, é solitário em alguns momentos, mas é necessário, porque o que está vindo precisa de espaço. E talvez você não tenha percebido ainda, mas algumas coisas que saíram da sua vida recentemente foram respostas de oração que você mesmo fez, só que vieram de uma forma que você não esperava. Agora guarda isso. Quando Deus começa a limpar o caminho, é porque Ele está preparando a chegada de algo novo. O terceiro sinal de que a sua bênção está próxima é quando você começa a sentir paz, mesmo sem entender o que está acontecendo. E isso aqui é profundo, porque não é uma paz baseada nas circunstâncias. Nada necessariamente mudou do lado de fora. Os problemas ainda existem, as dúvidas ainda aparecem, mas dentro de você algo está diferente. É como se no meio do caos existisse uma certeza silenciosa, uma confiança que você não sabe explicar. E isso não vem de você, isso vem de Deus. Isso é exatamente o que Provérbios 3 revela quando fala sobre confiar sem depender do próprio entendimento. Porque chega um momento em que você para de precisar de respostas para continuar. Você simplesmente confia. E esse é um dos maiores sinais de alinhamento espiritual. Porque antes você precisava entender tudo, precisava controlar tudo, precisava ter certeza de cada passo. Mas agora, mesmo sem saber como, você sente que está no caminho certo. E isso muda completamente a forma como você vive. A ansiedade diminui, o desespero perde força, o medo já não domina como antes. E no lugar disso, nasce uma paz que sustenta. Agora deixa eu te mostrar algo poderoso. Essa paz não é o fim do processo, ela é o sinal de que a sua bênção já está sendo liberada. Porque Deus não espera tudo se resolver para te dar paz. Ele te dá paz enquanto resolve. E essa paz é o que te mantém firme até a promessa se manifestar. Mas aqui está o detalhe que muita gente não percebe. Essa paz não é constante o tempo todo. Ela vem em momentos, como confirmações, como se Deus estivesse dizendo: continua, você está no caminho. E quando você aprende a reconhecer isso, você para de duvidar tanto, para de oscilar tanto, para de voltar atrás, porque você entende que mesmo sem ver, Deus está agindo. Agora junta os 3 sinais. Primeiro, sua mente começa a mudar. Depois, conexões começam a se ajustar. E então, a paz começa a aparecer no meio do processo. Isso não é coincidência, isso é sequência. Isso é Deus alinhando tudo para liberar aquilo que Ele já determinou. E talvez hoje você chegou nesse vídeo achando que estava perdido, mas agora você percebe que, na verdade, você está sendo guiado. E isso muda tudo. Agora eu quero te fazer um convite simples, mas poderoso. Se essa mensagem falou com você, clica no botão de curtir agora. Isso faz com que mais pessoas recebam essa palavra. E escreve aqui nos comentários: eu confio no processo de Deus. Porque quando você declara, você fortalece a sua fé. E mais do que isso, você assume uma posição de quem não vai mais lutar
lutar contra o que Deus está fazendo, mas vai caminhar com Ele. E se você chegou até aqui, eu acredito de verdade que isso não foi por acaso, porque Deus não erra na direção. Ele fala no momento certo com as pessoas certas. E hoje foi com você. Então,